Deus, aleluia, a paz do Senhor a todos. Que quem vos fala é o evangelista Marcos. Estou aqui com meu amigo pastor Carlos, onde ele estará trazendo uma palavra abençoada para a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Quero saudar amados irmãos com a paz do Senhor e agradecer a Deus primeiramente pelo nosso dia, pelo nosso alimento, pela nossa família, né? Por nos dar essa oportunidade de estar ministrando a palavra santa e eficaz para todos os povos. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 7, verso 2 e livro de 1 Crônicas capítulo 13, verso 4. Lá vai exemplificar dois protagonistas na história da Bíblia que fica marcado até hoje. Nós vamos falar de Abinadab e Obed-edom. Nós estamos falando aqui, meu irmão, da presença do Senhor. O que seria a presença do Senhor? Muitas das vezes nós falamos, eu tenho uma presença do Senhor, eu vivo na presença do Senhor, mas nós não sabemos o que é realmente a presença do Senhor. Porque a presença está ligada à autoridade. E se você tem autoridade, o demônio ele não pode afligir a sua vida, ou seja, ele não pode reinar sobre a sua vida. A sua casa tem que ser bênção. A tua família tem que ser bênção. Os teus filhos têm que ser uma bênção. Amém, muitas das vezes nós já dizemos, eu tenho a presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus ele fala assim para Abrão: Abrão, sai da terra de Ur dos Caldeus, que eu te falei, uma grande nação. O interessante é que quando ele fala para Abrão, Abrão estava no seu conforto. Deus ele tira Abrão da sua zona de conforto e manda ele sai da terra de Ur dos Caldeus. Ou seja, ele não foi levar a esposa, ele não foi levar filhos, sai da terra de Ur dos Caldeus. Aleluia. Quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, vamos gerar Abrão, gera Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Jacó se origina das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Ou seja, das 12 tribos de Israel nasce José. José quer dizer o libertador, ou o menino dos sonhos. Aleluia. Ou seja, José é o sonhador. José nasce. Só que José, ele é um bom homem, governador. É um bom homem aos olhos do povo hebreu, aos olhos dos egípcios também, porque ele prosperou uma grande terra. Porque Aleluia. Quando nós temos a presença do Senhor, é assim que acontece nas nossas vidas. Aonde nós passarmos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, tem que ser abençoado, meu irmão. Aleluia. E José foi um abençoado. E aí José morre. O interessante é que o povo hebreu tinha crescido, porque a gestão de José era magnífica. O povo hebreu cresce. Só que o Senhor veio um faraó. E esse faraó não conhecia os feitos de José. Esse faraó não conhecia quem era José. E o interessante é que o povo começa a ser escravizado novamente. O povo começa a ser subjugado pela autoridade do faraó. E o interessante é que por muitos... Não era aquela 70 almas que desceram com Jacó ali no Egito, mas não. O povo tinha crescido, multiplicado. Deus deu o crescimento. E o interessante é que quando o povo clama, olha, queremos um libertador, queremos sair dessa prisão, e o Senhor manda Moisés. Moisés nasce, Moisés ele estuda toda a teoria egípcia. Moisés vai morar no palácio. Moisés ele acreditava no povo. E o interessante é que 40 anos ele mora no palácio, 40 anos ele mora no deserto, e 40 anos ele vai levar o povo, conduzir o povo. E o interessante disso tudo é que o Senhor sempre quis relacionar com o povo. Sabe como que ele quis se relacionar com o povo? O Senhor manda que Moisés crie, ou seja, olha, construa para mim um tabernáculo, ou seja, construa um lugar de habitação. Eu quero relacionar-me com o povo. E o interessante é que a Bíblia vai relatar que Moisés, Deus dá todas as dimensões para Moisés e ainda dá toda sorte de conhecimento para Bezaliel. E quando ele dá toda sorte de conhecimento para Bezaliel, o que acontece? O Senhor manda a construção do tabernáculo, da arca. Aleluia. Denotando que o Senhor queria relacionar com o povo. E o interessante disso tudo, meu irmão, que a Arca da Aliança, depois que
Moisés morre, ela vai lá mostrar lá em Josué também, quando na queda dos muros de Jericó, né? E depois na queda dos muros de Jericó. Irmãos, entenda uma coisa: relacionar-se com Deus é isso. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Aonde a presença de Deus estava, demônios tinham que cair. Aleluia. Batalhas tinham que cair. Muralhas tinham que cair. Sabe por quê? Porque é a presença do Senhor. E o interessante disso tudo, que a presença vai aparecer aonde? Depois de Josué, vai aparecer por 20 anos na casa de Abinadab. Aleluia. Eu conjecturando aqui comigo, muitas das vezes nós tratamos a presença do Senhor como qualquer coisa. A Abinadab, ele recebe a Arca da Aliança, ou seja, a Arca do Concerto na sua casa. Talvez ele possa ter deixado, coloque aí, coloque na sala, ou coloque lá no fundo, para não atrapalhar nas minhas visitas. É assim que a gente faz, nós deixamos a presença de Deus em último estágio, ou seja, nós deixamos a presença de Deus lá escondidinho, ou seja, no seu, guarda lá no quarto, porque nós vamos receber visita. Aqui nós temos que jogar um videogame, não é pecado. Porque eu quero... Não é assim que acontece. E aí a presença do Senhor estava na casa de Abinadab, e a Bíblia vem falar que nada aconteceu na casa dele. Sabe por quê, irmão? Entenda uma coisa, que quando a presença do Senhor vai mostrar que a presença do Senhor estava onde também? Estava lá em Israel. E a Bíblia vai falar do caráter, vou pular um pouco o vídeo, mas vai falar um pouco dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, a Bíblia vão chamar ele de filhos de Belial. Sabe por quê? Sacerdotes de Deus? Porque eles eram sacerdotes para cuidar da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que eles estavam se prostituindo na porta do templo. Ou seja, estavam tomando as mulheres na porta do templo. Ou seja, dentro do templo. E ainda roubavam as ofertas, a qual eram depositadas dentro do Arca da Aliança, ou seja, eram ladrões. E o Senhor permite, porque o Senhor não dá a glória dele para ninguém. Eita, o Senhor Deus. Permite que a Arca da Aliança, quando Israel estava em batalha, leva a Arca da Aliança para lá. E aí o povo, os amalequitas, ou seja, os filisteus ali, roubam a arca, pegam a Arca da Aliança porque o Senhor permitiu. E o povo de Israel sai envergonhado. E o interessante é quando eles chegam numa cidade chamada Asdod, a mesma cidade do deus deles, Dagon. Eles colocam a arca lá em cima, de frente com o deus Dagon deles. Aleluia. E o interessante é que eles falam assim: olha, o Deus dos hebreus morreu. Ganhamos, vencemos a batalha. No outro dia, quando eles chegam lá, a estátua de Dagon estava prostrada perante a Arca da Aliança. E eles falaram: não, pode ser um vento. Levantaram a estátua de novo. No outro dia, quando chegaram lá, a estátua estava prostrada, sem cabeça e sem as mãos. Eita, para mostrar Deus. que era a presença de Deus. E o interessante é que o povo foi acometido com úlceras, ou seja, com furúnculos. O povo ficaram acometidos de doenças graves, porque a presença de Deus não se mistura com coisas mundanas, não se mistura com coisas desse mundo. Aí o povo tirou a presença do Senhor, coloca em carros de boi, leva para outro lugar. Levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi parar em Bet-Semes. Quando a Arca da Aliança foi parar em Bet-Semes, abriram a tampa para ver o que tinham. Milhares de homens foram fulminados, morreram ao mesmo tempo, porque a presença do Senhor não é para todo mundo. Eita, é para quem Deus. é santo, Aleluia. para quem é justo, para aquele que busca. Não é Glória de a qualquer Deus. maneira que você vai ter a presença do Senhor, não. Você tem que estar no centro. E aí levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab. Depois de ir da casa de Abinadab, Davi foi buscar na casa de Abinadab, o rei Davi, a Arca da Aliança, porque Davi entendia que a presença do Senhor tinha que estar no reinado dele. Leva-se a arca. Só que Davi esquece de um preceito. Ele sabia bem das leis daquela época. Ele pega a Arca da Aliança e coloca em carros de boi. Carros de boi é coisa de filisteu. É coisa de filisteu. Deus já tinha mostrado que não é de qualquer maneira que você carrega a presença do Senhor. A presença do Senhor era para ser carregada entre os sacerdotes e os levitas. Colocaram a Arca da Aliança no meio de carros de boi. A ação de Davi era boa.
Davi estava levando a arca, mas infringiu a lei de Deus. Eita Deus. Os bois tropeçaram. Uzá tocou na arca e morreu, foi fulminado. Por uma ação de Davi. A arca da aliança passa na casa de Obed-edom. E a palavra do Senhor vem dizer que na casa de Obed-edom, a sua mulher era estéril. Obed-edom fez a diferença. Ele falou assim: coloca a arca do meu senhor aqui na sala, coloca no primeiro cômodo. Eu fico conjecturando no Obed-edom que é indo dormir, se prostrando diante da arca, falando assim: olha, esposa, acalma aí, porque eu vou ter que orar ao meu Deus. Vamos orar ao meu Deus. A Bíblia diz que 3 meses ficou na casa de Obed-edom. Toda a sua família foi abençoada. A sua mulher, que era estéril, não era mais estéril. O seu mantimento não acabava mais. Aleluia. Chegou os 3 meses, Davi falou assim: eu vim buscar a arca da aliança. Ele falou assim: só tem um problema. Você leva a arca da aliança, mas a gente vai junto. Eita Deus. Assim que acontece. Aleluia. Quando a presença do Senhor vai na tua vida, meu irmão, pessoas vão querer estar ao teu lado. Você Aleluia. nunca mais vai olhar para trás. Nunca mais vai olhar as coisas mundanas. Você não vai olhar mais para o Egito. Sabe por quê? Porque você conheceu verdadeiramente quem é o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra que nós temos hoje para você. Então medite, meu irmão. Você tem isso dentro de você. A presença do Senhor está dentro de você. E você Aleluia. é templo do Espírito Santo. Então carregue essa presença dentro da lei do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada para você, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. Fique com essa palavra, medite nela. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.